só ser executado, né? Não é que ele vai começar, vai ficar. O plano vai ficar pronto, está sendo discutido. Moisés, Definir as regras, distanciamento, como vai ser o protocolo, mas ele vai ter um estágio, né? O dia dele que vai ser quando a gente conseguir chegar no percentual de ocupação de UTI, 60%, redução do número de casos, indicadores claros de quando ele vai poder ser implementado. Tá, e depois eu pergunto pelo estudo epidemiológico e depois da rodovia. Luizinho, vou precisar falar, as perguntas eu vou falar, tá? Vai deixar aberto? E aí, Luizinho, tá bom aí? É boletim? Tô ótimo. Vamos lá. Caralho. Vamos lá. Posso deixar aqui, aparece? Não, vamos lá. Atenção, gravando. Olá, muito boa tarde a todos. Eu vou conversar agora sobre todas essas medidas, William, com o prefeito aqui de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, falando primeiro sobre o plano de reabertura do comércio que vai ser divulgado já hoje. Prefeito, muito boa tarde, então. O que vai interferir para que esses setores comecem, então, aos poucos, serem reabertos? Muito boa tarde. Boa tarde. Nosso objetivo com esse plano de retomada é de construir as regras claras e objetivas para a reabertura gradual. Então, regras de distanciamento, normas de higienização, os protocolos que deverão ser seguidos quando for possível realizar esta reabertura. Também a graduação disso, né? Inicialmente 30% das atividades, depois subindo para 50%, 70%, até chegar em 100%. Isso vai acontecer no intervalo de tempo. Quando nós vamos reabrir? A decisão de reabrir não é política, ela é técnica. Então, no plano, nós vamos ter indicadores que devem ser atingidos para que essa reabertura seja autorizada. Quais são esses indicadores? Taxa de ocupação dos leitos de UTI abaixo de 60% ou até 60%, ou seja, quando a gente tem um sistema com capacidade para atender ainda quem vier a ficar doente, e uma curva epidemiológica com diminuição do número de casos. Tendo diminuição do número de casos, tendo uma taxa de ocupação razoável que permita internar as pessoas que precisam, aí nós começamos a implantar o plano de retomada. Nós não estaremos vinculados a decisões da esfera estadual, nem federal. Nós vamos tomar a decisão baseada nesses indicadores. Por isso a importância de construir essas regras do plano coletivamente, com todos os sindicatos, associações, sociedade civil, e é isso que a gente começa a fazer no dia de hoje. A primeira versão do plano de retomada econômica que será apresentado à sociedade no dia de hoje. Prefeito, quais seriam esses indicadores, em cima do número de casos confirmados na cidade? E se existe também um cronograma de ordem para a reabertura de cada setor? Sim, os indicadores, a taxa, um deles é a taxa de ocupação das UTIs, né? E agora na sexta-feira a gente vai abrir novas vagas de UTI no Hospital Vitória. Então isso vai contribuir para reduzir a taxa de ocupação, porque nós teremos novos leitos disponibilizados. E por que esse indicador? Porque a gente precisa ter capacidade no sistema de saúde para atender as pessoas que vão precisar ser acolhidas, né? E se a gente tiver com uma ocupação alta, a gente não tem condição de atender. Então esse é o indicador. O outro é a curva epidemiológica, que mostra o número de casos na cidade diariamente. Então, como a curva ela tem o conceito de que são 14 dias, a gente vai analisar os últimos 14 dias. E se tiver uma curva decrescente, diminuindo o número de casos, vai ser mais um fator para que a gente possa autorizar a reabertura. E ela vai ser feita em fases. São 4 fases, que nós estamos determinando, bandeiras de acordo com coloração, e conforme a gente vai evoluindo, a gente vai expandindo a abertura, vai ampliando as reaberturas até chegar no 100%. Do dia que nós vamos começar, que a gente não sabe qual é, porque depende de novo desses indicadores, repito aqui, não depende de decisão política do governador, do presidente. Quem vai determinar quando nós vamos começar são esses indicadores. Esses indicadores são obtidos pela população, porque respeitando as regras de isolamento, se mantendo isolado, a gente diminui o número de casos, diminuindo o número de casos, diminui a taxa de ocupação de UTI e a gente fica apto a retomar as atividades econômicas, que é tudo aquilo que a gente deseja. Prefeito, por falar nessa curva, a gente sabe, William, que está sendo feito um estudo epidemiológico aqui na Baixada Santista, que é um mapeamento em relação ao número de casos de todas as cidades,
Aqui em Santos já foi feito, já começou a ser feito e vai ser divulgada hoje também mais uma etapa, né, prefeito? Qual o resultado de mais esse mapeamento? Olha, a gente está fazendo justamente essa pesquisa epidemiológica para rastrear a presença do vírus aqui na Baixada Santista nas 9 cidades, saber como está esse comportamento. São 4 etapas de pesquisa. Essas etapas elas acontecem com intervalo de 15 dias, até por conta dessa curva epidemiológica, que são de 14 dias. Nós já fizemos uma primeira fase. Na primeira fase, identificamos que 1,4% da população apenas já teve contato com o vírus, 1,41% na Baixada Santista. Hoje, nós estamos divulgando a segunda etapa da pesquisa e houve um aumento, né, de 1,4% para 2,2% da população. Isso significa que a gente tem, em média, mais de 40 mil pessoas. Ou até mesmo do reforço dos bloqueios aqui na cidade? Tem, nós tomamos decisões importantes aqui através do CONDESB, me reuni logo cedo com todos os prefeitos. E primeiro, a Baixada Santista não vai antecipar feriado em nenhuma cidade. Não vamos realizar a antecipação do feriado. Essa medida é da capital, né, em relação aos feriados municipais, nós não vamos aplicar nos municípios da Baixada. Segundo, nós vamos fazer bloqueios sanitários, como a lei permite, em todas as cidades da Baixada Santista. E pedimos ao Estado, também nos reunimos com o Estado, o secretário João Otaviano, o secretário de Transporte, o secretário Marco Vignoli, e o Estado se comprometeu conosco até o final do dia de divulgar as medidas restritivas de bloqueio que serão feitas pelo Estado, Polícia Rodoviária, Polícia Militar. Nós tivemos 3 feriados, de Páscoa, Tiradentes, 1º de maio, não tivemos operações de restrição feitas pelo Estado, apesar dos pedidos, e agora o compromisso do Estado é a de realizá-las. Então agora na tarde nós temos uma outra reunião para que o Estado possa divulgar como será realizado o trabalho. E aí, junto com essa parceria com o Estado, nós entendemos que o bloqueio será muito mais efetivo, restringindo o acesso aqui à Baixada Santista. Prefeito, muito obrigada pelas informações. O William, a gente segue então acompanhando todas as decisões em relação a essa pandemia do novo coronavírus. De Santos, Paola Vitor. Obrigada, prefeito. Muito obrigado, querida. Aqui, tá bom. Olha, essa luzinha nem que enxerga. Olha, obrigado. Gravado isso aqui? Gravado também. Só um momento, por favor. Só um momento. Obrigado. Oi. Que isso, pô? Tamo junto. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Alô, bom trabalho. Abraço, abraço. Tchau, Tchau. Vamos lá. Conversar agora com o prefeito Paulo Alexandre Barbosa. Prefeito, a respeito do plano de retomada da economia, da reabertura do comércio, o que tem de novidade até o momento? Nós estamos iniciando hoje a discussão com a sociedade deste plano. Vamos apresentar a primeira versão desse plano de retomada econômica com os sindicatos, com associações, com o setor produtivo, também o setor laboral, justamente para que a gente possa aperfeiçoá-lo e implantá-lo quando for possível. O que existe no plano? As regras que devem ser cumpridas, os protocolos que devem ser cumpridos por cada setor, que serão rígidos, né, para que a gente possa reabrir, as fases de reabertura, cada atividade econômica, de acordo com o seu perfil de concentração ou não de público, por exemplo, tem essa distribuição, serão 4 fases de reabertura. As atividades com maior concentração de público, como realização de eventos, por exemplo, serão as últimas a abrir, a retomar as suas atividades. E os critérios claros, né, de quando será implementado e quando esse plano poderá ser iniciado. A previsibilidade, para que as pessoas saibam como nós vamos conduzir aqui na cidade com detalhamento. E o que vai determinar quando e como esse plano vai ser implementado são indicadores. A decisão não será política, decisão técnica. Então, primeiro indicador, taxa de ocupação de leitos de UTI, no limite de 60%. Se a gente chegar no 60% de taxa de ocupação, nós vamos dar o gatilho inicial para retomada das atividades. Um outro fator a ser considerado é a curva epidemiológica, o número de casos. Quando ela estiver decrescente, caindo
também vai ser mais um fator considerado para que a gente possa promover a reabertura, a fase 1. E a manutenção desses indicadores é o que vai determinar as demais fases do sistema. A gente mantendo esses indicadores positivos, nós vamos seguindo com a ampliação, de maneira que na fase 4 a gente chega a 100% das atividades abertas, das atividades comerciais funcionando. Nesse momento, então, não dá para a gente dizer prazo. Quando vai abrir o quê e quando o que estará aberto? Dá para determinar as regras, que é isso que nós estamos fazendo. E deixar absolutamente claro que essa é uma decisão que não vai depender das esferas de governo. É uma decisão que vai depender da população, porque quem constrói esses indicadores é a própria população. O número de casos reduzido diminui a taxa de ocupação nos leitos de UTI. Quer dizer, é consequência desse comportamento, é compartilhar responsabilidade, que é muito importante para que a gente possa atingir todos os resultados. Prefeito, para a gente terminar, a respeito dos feriados em São Paulo, como é que a Baixada Santista vai se prevenir de que não venha uma onda de pessoas para cá? E aqui vai ter feriado, como vai ficar? Primeiro, uma decisão tomada aqui, nossa, através do Condesb, que nós não vamos ter feriado, não vamos dar o feriado nas cidades aqui da Baixada Santista. A rotina é normal em relação aos feriados municipais, né? Porque a emenda aí desta semana, obviamente que em relação às decisões estaduais, isso não está nas mãos dos prefeitos, mas não compete às prefeituras, não vamos antecipar os feriados municipais. Rotina normal. Vamos ter bloqueios, barreiras sanitárias no acesso às 9 cidades da Baixada Santista e tivemos também uma reunião com o Estado pela manhã, com o secretário de Transporte, João Otaviano, o secretário Marco Vignoli, e o Estado se comprometeu até o final do dia a divulgar medidas restritivas no sistema Anchieta Imigrantes, para que a gente desestimule a vinda de turistas para a Baixada Santista. Nos últimos 3 feriados, os municípios realizaram as barreiras sozinhos, né, sem o apoio do Estado, e para esse feriado, a compromisso é que o Estado possa nos apoiar. Perfeitamente. Prefeito, muito obrigado. Ao vivo lá. Beleza? Rafa. Obrigado. Obrigado. Não, Rogério. Rogério, cadê o Rogério? Rogério está aqui. Ok, já estou por aqui. Consegue me arrumar uma água, por favor? Rogério. Bom, mas a gente vai sair daqui, tá? Só para não atrapalhar o bico do prédio. Tá bom aqui? Onde que a gente pode ir? Pode ser fora? Só para não atrapalhar o prédio. Pode ser também. Só para não atrapalhar. Já estamos indo. Levanta o seu pé direito só um minutinho. Chamar. Olá, então, bom dia para você, bom dia para todo mundo ligado aí no VGV da gente. Como você disse, é um assunto que todo mundo quer saber. A gente vai abordar aqui basicamente 3 temas com o prefeito Paulo Alexandre Barbosa, que já está aqui do meu lado. Hoje teve uma reunião do Condesb, né, prefeito? Primeiro tema é a questão do acesso, da restrição, há toda uma preocupação dos municípios aqui da região em relação a esse mega feriadão estipulado lá na capital. Como é que ficaram essas tratativas com o governo do estado? Bom dia. Primeiro, em relação à antecipação do feriado, nós nos reunimos no Condesb, todos os prefeitos, e a decisão é de que nós não vamos antecipar feriado municipal aqui na Baixada Santista. Então, não teremos feriado. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, nós vamos realizar medidas de bloqueio de barreiras sanitárias no âmbito dos municípios, no território das cidades, e tivemos também na reunião do Condesb a participação do secretário João Otaviano, do secretário Marco Vignoli, e o Estado se comprometeu a realizar medidas restritivas também no sistema Anchieta Imigrantes, desestimulando o acesso e a vinda de veículos para turismo
para a Baixada Santista. Então, essa participação do Estado será muito importante para que a gente possa evitar a vinda de turistas para a Baixada. Vamos ter uma nova reunião com o Estado agora à tarde para que o Estado possa divulgar como será feita esta operação que já está compromissada e comprometida por parte do governo do Estado. Podemos ter aí pela primeira vez uma ação do governo do Estado, que até então as cidades estavam se articulando para seus bloqueios dentro do município, né? Então a gente pode ter pela primeira vez o Estado participando aí desses bloqueios, né? Terá, essa é a palavra na reunião que nós tivemos com o Estado, agora pela manhã, com o secretário de Transportes do Desenvolvimento Regional, se comprometeram a realizar uma operação para evitar a vinda de turistas, essas medidas restritivas, e devem anunciar agora à tarde quais serão essas medidas, como isso será feito, porque tem que entrar em operação a partir de amanhã, em caráter imediato. Perfeito. E sobre a questão da flexibilização, dessa retomada econômica, hoje estava prevista a apresentação, né, já desse projeto, como é que ficou essa questão? Olha, está mantida, nós vamos apresentar a primeira versão do nosso plano de retomada econômica aqui na cidade, e esse plano terá regras claras em relação aos protocolos que devem ser seguidos pelos setores para a reabertura das suas atividades, higienização, distanciamento, medidas preventivas que são importantes, a fase de abertura de cada uma das atividades em função da concentração de público, das características de cada atividade. Por exemplo, setor de eventos, né, que envolve aglomeração de pessoas, será o último, é a fase 4 do plano. E regras absolutamente claras, quando o plano vai ser implementado, quando vai abrir. Nós vamos vincular isso a indicadores técnicos, redução da taxa de ocupação das nossas UTIs, e curva de casos decrescentes, diminuição do número de casos. Preenchendo esses dois fatores e mantendo esses dois fatores, a gente avança na implantação do plano, que tem 4 fases. Ou seja, aqui em Santos não terá decisão de cunho político, né? A decisão é técnica, e quem determina a construção desses indicadores é o comportamento da própria população. Então é muito importante que a gente possa dividir responsabilidade para que a gente tenha indicadores melhores e consiga realizar essa retomada econômica com a maior brevidade. Tá ótimo. Obrigado, prefeito Paulo Alexandre Barbosa, pelas informações. A gente continua por aqui, Vitão, para acompanhar a apresentação do resultado da segunda etapa da pesquisa epidemiológica também aqui no município. É com você no estúdio. Obrigado, prefeito. Obrigado. Medir 5, né? Medir 5. Não, medir 5. Só tem a... Tentei gravar de novo, não ficou muito bom. Não, mas tá assim já. Depois ela para. Beleza. Pode me interromper. Só. Vou ver aqui. Pode falar. Prefeito, em relação a essas regras, né, que já foram desenhadas, o senhor já falou que não tem ainda uma data, tudo vai depender dos indicadores, mas pelos números de leitos que vão ser abertos aqui na região, dá para ter pelo menos uma estimativa também com base nos números? Tudo bem que ainda falta metade ainda da pesquisa, mas dá para ter pelo menos uma estimativa do início desse plano? Olha, vai depender do comportamento do número de casos. Alguns leitos que nós vamos abrir na cidade, se isso fosse, se a gente mantivesse hoje, por exemplo, esse número de casos, sem aumento, a gente conseguiria chegar nos 60%, né? Com os novos leitos que nós vamos abrir. E, portanto, poderíamos iniciar. Só que isso depende justamente da curva. Se a gente vai ter um aumento diário, por exemplo, exponencial, a gente vai ter um prejuízo no atendimento desses indicadores. Então, o que é importante? Que a população se conscientize
que ela vai construir esses indicadores. Né? Nós vamos fechar esses indicadores com a sociedade, validá-los com as associações, com os sindicatos, para que a gente tenha o quê? Previsibilidade. Não é com base no achismo que a gente toma uma decisão aqui. Então, quer dizer, tem lá os indicadores técnicos. Por que 60%? Porque a gente precisa ter uma folga no pulmão para atender quem precisa, né? E que vai precisar, que não está precisando constantemente, né? Esse indicador de... Pode continuar. Então, esses indicadores vão proporcionar uma previsibilidade e compartilhar a responsabilidade, porque quem constrói o indicador não é o agente público, não é o prefeito, é o conjunto da sociedade. E as pessoas têm que ter essa consciência, quer dizer, quanto mais respeitarem as regras, quanto mais rápido ficarem em casa, mais rápido a gente vai passar por isso e vamos atingir esses indicadores, né? E nosso objetivo, a gente tem que estar com tudo pronto para esse dia D. Quando esse dia D chegar, a gente tem que ter essas regras, todas elas bem definidas, todos os protocolos, até porque os comerciantes, as atividades econômicas precisam se preparar, né? Não vão começar do dia para a noite sem ter um preparo. Então, regras novas, a gente vai voltar, não vamos voltar para a realidade que a gente vivia. Nós vamos ter um mundo novo, e esse mundo novo vai exigir a readequação de hábitos, de costumes, de comportamento. Por isso que é importante que a gente possa construir esse plano de forma coletiva. Prefeito, só para as pessoas entenderem, ele foi dividido em 4 fases, né? Essa fase 1 seria a fase que a gente já está vivendo ou ela ainda vai entrar? Seria a bandeira branca, né? Essa fase 1, que nós estamos já caminhando. A fase seguinte seria a bandeira verde, né? Para que a gente pudesse ter medidas mais, né, amplas aí, liberando o funcionamento das atividades. Em relação aos shoppings, a gente não viu qualificados. Eles entrariam na categoria bandeira vermelha e as escolas também? Nós vamos divulgar agora, às 4 horas, um estudo completo, que o material que está circulando foram slides que foram pensados na apresentação, que eu apresentei na rede social no domingo. Não é o nosso plano completo. O plano com descrição de todas as atividades, todos os quinais, né? Ele vai ser divulgado agora às 4 horas e vai contemplar shoppings e todas as outras atividades. E em relação ao feriado, a Baixada Santista Santos vai ter feriado ou não? Não. E de que forma a Baixada vai se preparar para esse feriado que ocorre na capital? Então, são duas questões. Os feriados municipais, a capital antecipou os feriados municipais. Então, sob responsabilidade dos prefeitos. Isso não será feito. A Baixada Santista não vai antecipar feriado. Vida normal. Tem um feriado estadual, que se ele for antecipado é um feriado estadual, não é um feriado municipal. No âmbito dos municípios não vamos antecipar nenhum feriado e vamos adotar medidas mais restritivas para inibir a vinda de turistas para a Baixada Santista nesse momento. E temos um compromisso, tivemos uma reunião do Condésio pela manhã, deliberamos essa questão de não antecipar feriado e tivemos também a participação do secretário de Estado de Transporte e Desenvolvimento Regional, que também se comprometeram por parte do Estado a realizar uma operação na rodovia com o sistema Anchieta Imigrantes, para que a gente possa inibir e desestimular a vinda de turistas para a Baixada. Obrigada. Às 4 até o final da tarde eles vão divulgar as regras de como será executado. Estou ouvindo. Está gostando bastante o áudio, mas eu estou ouvindo vocês. Serão todos os tempos? Oi, não, desculpa, não estou ouvindo, Hernandes. Pode repetir? Não vai fazer segundo? Nada? Hernandes? Vou ter pensado, perfeito. Puxou lá o dedo dele. Vão ter bloqueios sanitários nas entradas das 9 cidades e o governo do estado também se comprometeu em fazer bloqueios nas estradas. Vou conversar agora com o prefeito Paulo Alexandre, tá bom? Prefeito, você pode falar um pouquinho? 1, 2, 1, 2, Vanessa Medeiros. Fala mais um pouquinho, eles estão ajustando lá do prefeito.
Vamos entrar, falar dos bloqueios sanitários, das operações Eles se restritivas. comprometeram na reunião hoje, né? Na reunião hoje, secretário João Taviano, também secretário Violi, e agora à tarde vão Deixa eu divulgar aumentar um as pouquinho o áudio do prefeito. Fala um pouquinho mais, prefeito, para ver se está ok. Ele aumentou, ele já vai falar para vocês. Oi, 1-2, TV Tribuna, vou entrar ao vivo. Ficou muito alto. Tá bom? Tá bom? Fala mais? Fala mais. Quer falar? Aí eu vou ficar sem voz para entrevista. Só nos 10. Tá ok. Bateu um branquinho. Beleza? Tchau, Benedito. Um abraço. Feliquito! Tchau, gente. Bom trabalho. Benedito, um abraço. Bom dia. Então, prefeito, vai ter 2 minutos e meio para falar. Eu gostaria de falar de tudo, mas talvez. Vamos ver. Você manda aí. Vai. Mas aí eles vão começar puxando das estradas. Ok. Tá. Então tá bom. Ok. Ah, que ótimo. Então tá, perfeito. Aumentou o nosso tempo, a gente tinha até uns 5 minutos de entrevista. Então vamos poder falar. Não, nós vamos ter que falar um pouquinho mais. Bom? Aí depois que eu fiz o golzinho, a gente vai ligar a mão para aquela que dá um sorriso, né? Verdade. Mas os olhos continuam dizendo, né? Vai levar um pouquinho da palavra dessa aqui, ó. No Skype. Prefeito, se quiser virar um pouquinho isso, aí divide o olhar entre a câmera e ela. Fica mais aceitável, vamos dizer assim. Você manda. Oi? Viu a mensagem que mandei? Mandei, vê aí. Irmão, passa a palavra. Só vai se assustar em casa. Aumentar o dinheiro. Hã? Aumentar o dinheiro. Mandar audiência. Fora do coisa. Vem cá. Pessoal, o Facebook aí está nos acompanhando, Instagram. Estamos aqui dando mais uma entrevista na nossa jornada de prestação de contas, com a imprensa toda aqui. Tivemos a reunião do Condesb hoje pela manhã, com os prefeitos. Decidimos que não terá um feriado aqui em nenhuma cidade da Baixada, a antecipação dos feriados municipais não vai ocorrer, né? Feriado estadual é deliberação do governador, mas aqui nos municípios não vai acontecer.
Uma outra medida diz respeito também ao bloqueio no acesso às cidades, as barreiras sanitárias que nós vamos implementar, e vamos ter a participação do Estado, né? Pela primeira vez isso vai ser muito importante para que a gente possa garantir o desestímulo aí à vinda de turistas para a Baixada Santista nesse feriado prolongado. É uma medida extremamente importante que a gente conseguiu viabilizar. A gente trouxe para a reunião do CONDEC a participação do secretário de Transportes do Estado, secretário de Desenvolvimento Regional, para fazer valer essa importante medida para a Baixada Santista. Agora à tarde vamos ter nova reunião com o Estado poder divulgar como vai ser feito o bloqueio da parte do Estado. Nos municípios será feito através das barreiras nas entradas, nos acessos às cidades, e o pleito nosso é de que a rodovia também seja objeto de operações. O Estado se comprometeu a fazer à tarde nova reunião. E temos à tarde também uma reunião importante aqui para divulgar a nossa primeira versão do plano de retomada econômica. Só vai acontecer, importante sempre deixar claro, quando a gente tiver condições sanitárias para isso, né? Redução do número de casos, também diminuição da taxa de ocupação, mas vamos deixar as regras claras, trabalhar de forma transparente, como a gente sempre faz. Valeu, pessoal. Obrigado aí pela audiência. Vamos entrar já aqui, né, Vanessa? Já. Não tô ouvindo. Sem a programação? Tá chiado. Mas acho que tá no Skype ainda. Ah, se está no Skype ao vivo, nos corta ao vivo. Se está ao vivo o Skype, já não tem. Só Vai para acabar. Oi, Tatiana, uma boa tarde para você, boa tarde a todos. É um pedido de longa data, sim. As 9 cidades vão continuar com os bloqueios sanitários nas entradas e dessa vez o governo do estado se comprometeu a fazer bloqueios nas estradas também. Vou conversar agora com o prefeito Paulo Alexandre Barbosa, porque essa decisão foi tomada numa reunião que teve agora de manhã, né, prefeito? Vamos falar para os senhores. E o governo do estado se comprometeu. De que forma vão ser feitos esses bloqueios? Boa tarde. Hoje nós tivemos um avanço importante com o governo do Estado. Na reunião do CONDESP, com a participação dos prefeitos, convidei o secretário João Taviano, secretário de Transportes, também o secretário Marco Vignoli, que se comprometeram a garantir a participação do Estado no bloqueio. Os municípios fazem as intervenções, as barreiras no seu território, e é muito importante que a gente tenha na rodovia a intervenção do Estado. E hoje esse compromisso foi firmado. Agora à tarde o Estado vai divulgar como vai fazer isso, como vai operacionalizar. Tomamos também uma decisão importante, Vanessa, que diz respeito a feriado. Nós não vamos antecipar na Baixada Santista os feriados municipais, como vai fazer a capital. Entendemos que isso iria estimular a vinda de turistas para a Baixada, então isso não vai acontecer, e vamos endurecer as medidas para impedir a vinda de turistas para a Baixada, dessa vez com essa participação muito importante do governo do Estado. Devemos a isso, é muito importante esse apoio, porque as pessoas estão vindo realmente, né? Passar final de semana prolongado, fazer um bate-volta para tentar curtir um pouco da cidade, mesmo sabendo que as praias continuam interditadas, né? É muito importante, porque os municípios não têm legitimidade para atuar na estrada. A estrada é de competência do Estado, não podemos intervir na estrada. E a gente tem que evitar que as pessoas cheguem às cidades, né? Porque aí o caminho de volta é mais difícil. Já no começo da viagem,
promover esse bloqueio, promover essas restrições, vai desestimular os turistas a virem para a Baixada Santista. Não é momento para fazer turismo, quarentena não é férias, as pessoas devem ficar em casa. Mesmo sabendo que os turistas são super bem-vindos aqui na Com certeza, durante o ano inteiro, agora não. Agora, nesse momento, não. Nessa reunião que teve a presença de representantes das 9 cidades aqui da Baixada Santista, vocês discutiram também o plano de retomada econômica. Dá para te contar um pouquinho do que foi discutido, em que pé está esse plano, prefeito? Olha, nosso plano de retomada econômica aqui em Santos, especialmente, Vanessa, ele está sendo construído, a primeira versão, nós vamos apresentar hoje, uma reunião hoje à tarde, para a sociedade, sindicatos, associações. E o que tem esse plano? As regras que devem ser obedecidas, os protocolos que devem ser respeitados, de higienização, distanciamento, para a retomada das atividades. São 4 fases de retomada, as atividades econômicas estão divididas conforme o seu impacto, aquelas que geram maior aglomeração de público, como realização de eventos, serão as últimas a retomar, mas tudo isso vai depender, é importante ficar claro, de indicadores de saúde. Então, quando o plano vai começar? Quando vai abrir? Que é o que todo mundo quer saber. Vai acontecer isso quando a gente tiver a taxa de ocupação nas nossas UTIs de 60%. Por quê? Porque a gente precisa ter espaço para atender quem precisa. E quando a gente tiver um número de casos em queda, número de casos sendo reduzido, quando esses indicadores estiverem observados, a gente começa a entrar na primeira fase do plano. E a manutenção desses indicadores por mais tempo vai fazer a gente avançar para as fases seguintes do plano. O importante deixar claro é que a decisão aqui de reabertura, ela não será política e nem tomada pelo governo do estado ou pelo governo federal. Quem vai construir esses indicadores de maneira responsável, compartilhando responsabilidade, é a própria população santista. Por isso é tão importante as pessoas manterem o isolamento social ainda nesse momento. Com certeza, né? Quando a gente fala do número de casos caindo para a gente poder reabrir, retomar as atividades, a gente está dizendo o seguinte: precisa se isolar nesse momento, porque quem está na rua, descumprindo as regras, saindo sem necessidade, está contribuindo para o número de casos aumentar, ou seja, está contribuindo para adiar essa retomada econômica que todos nós queremos que ocorra com a maior brevidade possível. Queremos voltar até a rotina normal da cidade, que as atividades econômicas possam ser reabertas, que as pessoas possam voltar às ruas, mas com responsabilidade. Não vamos fazer nada aqui com base no achismo e também com base em política. Nós vamos fazer com base técnica. E é importante que o santista se sinta responsável e tenha consciência que a sua atitude coerente, consciente, vai contribuir para a gente retomar a nossa rotina com mais rapidez. Muito obrigada pela informação, prefeito. Obrigado. Tatiana.